Shalom, shalom. Erev Tov, boa noite. Shalom a você que está nos acompanhando aí, tá? Você que está chegando agora. Hoje é dia 9 de Kislev, do ciclo 5.781, tá? No calendário gregoriano aí, 24 de novembro, terça-feira. Tá? Estamos aí com mais uma paraxá, tá? Mais uma paraxá da Torá, Vayetze, e ele partiu. Temos aqui alguns professores na sala conosco, Mana Samara, Borges, Shalom Manas, Shalom Mano também que está conosco aí. Shalom. Shalom. Shalom, manos. Começando então aí esse mais um estudo, né? Pedindo aos irmãos que estão lá no YouTube, não esqueçam de curtir o estudo, né? Já façam isso logo, né? Para que não esqueçam, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esse estudo. Porque quanto mais você curte, né? Mais o YouTube entende que você gostou do estudo e gostaria que outros vissem. Não esqueça de compartilhar também nas suas redes sociais. Já podemos começar, Amanda Borges? Sim, shalom a todos. O prazer estar de volta aqui, né? Mais um estudo da Torá, um estudo do Terrilim. E nós vamos ler o Terrilim 3, que está condizendo com a paraxá dessa semana. Né? O Terrilim 3 é os Salmos de Davi. Estão me ouvindo bem? Sim, está ótimo. Alô? Então, Sim, ótimo, sim. excelente. Ótimo. Também está ótimo. Excelente. Então, o Terrilim 3 fala que é da fuga de Absalão, né? O filho de Davi, que praticamente está condizendo com o que está acontecendo com a paraxá da semana, né? Então, o Terrilim 3 fala: ó Eterno, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos que dizem, o Eterno nunca o livrará. Mas tu, Eterno, é um escudo no meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Eterno, e ele respondeu no seu santo monte. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Eterno me guardará. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Eterno, salva-me, Eterno, meu Elohim. Acerta meus inimigos no queixos e quebra os dentes dos perversos. De ti, Eterno, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Então, é um salmo de Davi, né? Quando ele fugia do filho de Absalão. E aqui nós também temos Jacó, que está indo embora, né? A gente fala fugindo, porque na realidade, Lavrão, o seu sogro, que está em Bereshit 31, Jacó ouvia os comentários dos filhos de Lavrão e da casa, né? Que ele tinha se apossado de tudo, né? Que a gente pode observar ali em Bereshit 31, no Passuque 1, né? E Yaakov reparou o rosto de Lavan que já não era favorável mais como antes. Então, de uma certa forma, ele estava escapando, né, dessa situação. Ele estava vendo que ali já não havia mais ambiente para ele, né? E Yaakov estava passando por dificuldades por isso, né? Porque havia um levante na vida dele. O sogro, depois mais tarde o irmão, que sempre ficou, né, aquela ira, né? Que ele tinha feito uma promessa dentro dele mesmo, que ele ia exterminar o irmão, né? Que, por sinal, a ira se levantou quando o próprio Lavão enviou um mensageiro para instigar o irmão, para se vingar dele. Então, ele estava cercado de inimigos, né? Mas, mesmo assim, Yaakov, ele consultava o Eterno e pedia para lhe dar livramento. E onde é que veio a bênção, né? No Passuque 8, está mencionando a ti, o Eterno. Vem o livramento, abençoa o teu povo, né? E veio a bênção. O que é bênção? A bênção é uma generosidade, é um presente, é um benefício, o qual foi a promessa que o Eterno deu e abençoa todas as nações através de Abraão, Isaac e Jacob. Então, no fundo, ele ganhou esse presente, que bendito seja Hashem, que através dele as gerações, né, a promessa se levantou novamente em favor, em lembrança de Abraão, Isaac, o pai, né, e o filho dele, né. Então, o que eu quero mencionar também é que quando nós passamos por dificuldades, necessidades,
nós temos que sempre estar em comunhão, pedindo ao Eterno e confiar de todo o nosso coração, porque certamente o Eterno vai nos dar livramento. Então, os irmãos gostariam de mencionar alguma coisa a respeito, por favor? Fiquem à vontade. Só acrescentar uma coisa aqui, né? No Passuque 1, quando diz Eterno, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. Aqui temos uma situação bem complicada, porque quando se multiplica o número de inimigos, né, inevitavelmente também se multiplica o número de problemas, não é? Porque esses inimigos começam a querer o seu mal, vamos colocar assim, né? A fazer coisas aí para te derrubar, né? Trazendo aí para um contexto mais atual, às vezes querem destruir a sua família, querem fazer com que você vá mal no emprego, né? Arrumam algumas situaçõezinhas aí para que você perca o seu trabalho, seja demitido, ou fica sendo mal visto, né? Através dos olhos do patrão, enfim. Então, não é uma situação fácil, né? Ter inimigos, né? É quase impossível não ter. Porque só o fato da gente falar de Torá, falar que se você rouba, você não pode roubar, se você adulterava, fornicava, você não pode mais fazer, só o fato da gente ensinar a verdade do Eterno, isso já gera um tipo de resistência, às vezes até ódio em alguns corações, não em todos, não é? Mas em algumas pessoas isso infelizmente acontece. E essas pessoas acabam se declarando, não da nossa parte, né, mas da parte delas, acabam se declarando inimigas, né? Não, o que ele está falando, ele está me apontando, está fazendo isso e aquilo, né? E às vezes a gente fica abatido ou receioso, né, com algum tipo de situação, né, por causa desse número tão grande de adversários, né, que combatem contra, às vezes contra alguma área de nossas vidas. Mas o que devemos lembrar é que, independente do número de adversários que se levantem contra a gente, temos que lembrar do Eterno. Temos que lembrar que na Torá, né, aí nossos patriarcas, né, toda a situação difícil que eles enfrentaram, todos os adversários que eles tiveram, pois eles tiveram adversários, tá, e não poucos, mas que o Eterno sempre livrou. Eles, sempre que eles clamavam, né, faziam a tefilá ao Eterno e buscavam manter-se íntegros, né, diante do Eterno, honrando ao Eterno, obedecendo a sua palavra, o Eterno também os honrava, né, os guardava de todas as formas possíveis, tanto que aonde eles chegavam, né, Yaakov, Isaac, Avraham, né, e outros lá também que a gente pode usar como exemplo, aonde eles chegavam, independente do número de adversários que aparecia, tanto eles continuavam a ser abençoados pelo Eterno, como a própria terra em si, que eles chegavam, também era abençoada. Tá? E às vezes até o povo que estava em volta, né, também era abençoado, né, porque o Eterno os guardava, o Eterno os amava. Né? Então, a gente que não fiquemos, né, olhando a situação a olho nu. Né? A olho nu que eu digo é de forma natural, de forma carnal, digamos assim. A gente tem que olhar por um outro lado, né? A gente tem que enxergar aí a ação, os cuidados do Eterno sobre nossas vidas. Que aí, independente do que os adversários venham a fazer, independente do número de adversários que seja, né, o Eterno ele vai aí nos dar livramento de todas as formas possíveis. Né? E quem sabe, através da nossa atitude de emuná, né? Aí quando nos mantemos aí íntegros e quando não transgredimos aí a Torá do Eterno, esses, né, que se declararam nossos adversários,
acabam fazendo Teshuvá, né? E se voltando aí também para as verdades do Eterno. Amém, muito bem, boa colocação. Alguém mais? Ana Samara, o outro mano, perdão, esqueci seu nome, mano. Josemar. Não, mano, é Josemar. só reiterando aqui o que o Ravel comentou. Essas pessoas, esses nossos patriarcas, por mais que tivessem locais hostis, né, em locais que não fossem exatamente a sua pátria, a sua nação, mas que através da sua obediência ao Eterno era concedido aí com que, de fato, realmente todos fossem abençoados, não somente eles, né, mas todos, né, que estavam ao seu redor, que estavam às suas adjacências, acabavam compartilhavam também dessas bênçãos. É verdade. E também cabe para quando que você também não cumpre as mitzvot do Eterno, assim como você cumpre, você tem a bênção, e também alcança aqueles que estão perto de você, alcança os seus vizinhos, né? Alcança todos. Também quando você descumpre, você também está trazendo maldição para eles, né? Para você mesmo e às pessoas, a casa, né? Quando um peca, todo mundo padece, né? Essa aqui é a realidade. Então, mais alguma coisa? Posso passar, então, para frente? Quem que é o próximo que vai mencionar sobre a Brit Hadashah? Ou sobre... Fica aberto? É a Brit Hadashah, é a Brit. É a Brit? Uhum. Então vamos lá, então. Eu estou usando uma versão aqui, Yohanan, capítulo 1. Deixa eu ver aqui, passou que 43. Vamos lá. Então, com relação à Brit aqui, eu vou lendo alguns passuques e vamos comentando. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário em cima também, fiquem à vontade. E bendito seja o Eterno por tudo. No dia imediato resolveu Yeshua partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moshe escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Yeshua, o Nazareno, filho de Yosef. Eu separei aqui, irmãos, algumas referências relacionadas aqui, tanto aqui até na própria Brit Hadashah mesmo, como também nos profetas, a respeito do que eles escreveram a respeito de Yeshua. Tá? Então, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7 e no Passuque 13, ele fala a respeito do Filho do Homem. Né? No livro de Miqueias, no capítulo 5, no Passuque 2, ele fala a respeito do nascimento, né, onde Yeshua nasceria. Livro do profeta Agai, no capítulo 2, do Passuque 6 ao 9, e também no livro de Zacarias, que ele fala sobre, no capítulo 9, Passuque 9, ele profetiza aqui também sobre a entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém. E tem mais alguma referência que eu separei aqui? Deixa eu ver. E ele próprio, né, o próprio Yeshua, no capítulo 4, 17 de Lucas, ele fala, quando ele leu a respeito do profeta Yashahu, ele falou, né, ele leu aquela passagem de Yashayahu 61, 61, no Passuque 1 e 2, né, que ele próprio acaba se revelando ali dentro da sinagoga. Então essas são as referências que nós separamos aqui a respeito da própria profecia em si. Né? Mas a que mais me chamou assim, a atenção é a do próprio Moshe, né, que ele mesmo acabou falando aqui que o Eterno ele faria com que surgiria no meio dos irmãos um profeta semelhante a ele. Né? Então isso que me
essa foi a que me deixou assim mais todas, é claro, evidentemente, que falam a respeito disso, mas essa que Moshe fala é bem interessante, né? E assim, nós acabamos, percebemos que, de uma certa maneira, Moshe teve a sua vida, que é incontestável perante todos nós, mas o que ele de fato quis dizer para nós aqui, que seria semelhante, ou seja, que faria, claro, coisas parecidas ou até maiores do que aquilo que ele fez. E isso que nos dá um destaque assim bem interessante, a 18:15, quando ele profetiza sobre isso. E assim, eu comecei a analisar isso aqui, eu pensei, tem uma coisa bastante importante aqui, porque não fazendo a comparação de quem foi maior do que quem deixou de ser maior, mas quando eu estava fazendo isso aqui, eu comecei a analisar que o próprio Eterno, né, ele se incumbiu de efetuar o funeral de Moshe, o sepultamento de Moshe, né? E Yeshua, de uma certa forma, morreu, padeceu, né? Foi sepultado, e homens que o sepultaram, né? E durante a trajetória de cada um deles aqui, nós vemos realmente fatos interessantes que realmente são semelhantes, né? E um detalhe mais interessante ainda, né? Que ele não falou que surgiria um Deus, né? Que surgiria um ser divinamente encarnado, mas ele diz que surgiria um profeta, né? Semelhante a ele. Então aqui eu vejo assim uma questão que nós vemos de uma certa forma que é passado algumas vezes de uma forma meio que confusa, mas aqui na Taná, ele, né, na própria Torá, ele já mostra, além do que nós já vemos em outros passuques, né, em outros draques ou coisa parecida, que o Machia, na realidade, veio na condição aqui como homem mesmo, né? Nós temos a condição de profeta, né, o que aprendemos todo o transcorrer da nossa vida, mas nós vemos que aqui a condição é de profeta, né, do ungido do Eterno, né, e não exatamente em si como um Deus, né? E é o que destaca, por isso que essa questão aqui eu fiz até questão de marcar aqui, de deixar bem marcadinho a questão da que Moshe profetizou a respeito de Messias, né? Ele não profetizou um Deus, mas ele profetizou que viria um semelhante a ele, né? Que seria, no caso aí, um profeta. Né? Um profeta, logicamente, que ungido do Eterno para que nos fosse feito aí um corban, né? Vivo. E além de tudo, é claro, o próprio Yeshua nós sabemos que é a Torá viva, né? Então, prosseguindo aqui, no Passuco 46, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Yeshua viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Yeshua, antes de Felipe te chamar e quando estavas debaixo da figueira. O interessante aqui é que nós, muitas das vezes, nos admiramos, né, o encontro que nós temos com Yeshua, né, o encontro que nós temos de uma forma assim, eu vou até exemplificar com a própria Torá, até porque nós o consideramos como a Torá viva. Quanto mais nós pesquisamos, quanto mais nós estudamos, dá-se a impressão que é algo que não tem fim, né, que é algo que é uma fonte, como que eu diria, que inesgotável, não dá para a gente chegar ao fim daquilo que nós estamos pesquisando, que estamos estudando, porque uma coisa vai puxando para a outra, um assunto puxa outro, um conhecimento vai surgindo a cada momento, a cada minuto, por mais que tenhamos assim dias, horas, semanas, meses, anos, a Torá nos mostra a cada dia que passa em um local onde não vamos chegar a uma conclusão assim, um final, né, na questão de estudos ou coisa parecida. Até porque ela nos renova, nos ensina, né, por uma mitzvot que seja,
né, uma brahot, a cada minuto, a cada momento, isso vai nos renovando, vai nos fazendo de nós fortalecidos e, ao mesmo tempo, vemos que basicamente não sabemos de nada. Tá? Então, esse encontro aqui de Natanael com Yeshua deixou assim, eu pensei bastante nisso também, né? Então, o espanto que ele teve, né? De uma região, de um local geograficamente talvez que não fosse lá oferecer muita coisa, mas que a essência de Yeshua já o despertou. Aqui eu até, uma das perguntas, eu deixo até para alguém que quiser comentar em cima disso também, a questão da própria o que Yeshua profetizou para Natanael, que ele havia visto ele embaixo da figueira, né? Alguns historiadores dizem que era por conta do decreto de Herodes, né? Com relação às matanças de crianças, ou então com relação ao estilo de vida que ele levava, né? Tanto é que Yeshua fala que ele não tinha dolo. Enfim, independente dessa questão, o encontro que ele teve com Yeshua é uma coisa assim que nos mostra que de fato realmente é uma coisa atraente, uma coisa atrativa, e mostra que ele teve a certeza, a convicção de quem ele havia encontrado. Né? Semelhantemente, aqui nós poderíamos até fazer uma alusão àquilo que a mulher samaritana disse lá no poço, né? Olha, realmente eu encontrei lá o Messias, né? Um profeta, né? Reconheceu que havia conhecido o Yeshua como o Mashiach. Perguntou-lhe Natanael de onde me conhece. Respondeu-lhe Yeshua, antes que Filipe te chamar te ouvir, estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho do Eterno, tu és Melech de Israel. Ao que respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em Emet, vos digo que vereis os céus abertos e os anjos do Eterno subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui, né, nós vemos também que faz uma alusão ao que nós vamos ver daqui a pouquinho, né, que nós vamos ver na Torá daqui a pouquinho, a respeito do local exato onde Yaakov passou aquela noite, né, e teve aquela visão, todo aquele sonho, mas, enfim, daqui a pouquinho vai falar sobre isso. Mas esses milagres, essas maravilhas, né, essas brahotes procedentes do Eterno, cremos. E nosso conceito ocidental aqui é um pouco meio complicado com relação a crer, né? Basta simplesmente falar creio, acredito, tal. Mas esse crer que Yeshua fala aqui é algo muito além do que isso, né? Esse crer é você professar de fato aquilo que realmente, né? Então, se eu tenho a convivência aqui de estar servindo o Eterno, se ele falar para mim vai, eu ir, né? Como fez Abraham, sem questionar. É você ir para depois você saber o que de fato vai acontecer. Então, esse crer que nós vemos aqui é uma maneira muito além daquilo que nós vemos aqui no nosso mundo, né, ocidental. Mas nós, na visão que nós temos hoje, visão de povo, nós sabemos que, de fato, esse crer é você professar aquilo que você realmente vive. Ou seja, nós vivemos para servir ao Eterno. Se alguém tem algum comentário, Baruch Hashem por tudo aqui. Shalom. Então, o comentário que eu queria mencionar é Manas, sobre... manos. Você mencionou sobre o profeta, né? Será um profeta como ele? Aí está ligado também com a promessa do Eterno, né? As gerações, né? Que da geração iria vir uma tia. Então, conectando com a Paraxá, né? Então, é só isso meu comentário. Eu achei algo interessante aqui, né? Eu acabei de encontrar, então não tive muito tempo de ler. Eu acho que o Mano ele não está conseguindo nos ouvir. Vocês estão me ouvindo? Ah, ele caiu. Sim, estou ouvindo sim.
E eu achei bem interessante porque, segundo o relato aqui desse site, né, diz que Bartolomeu e Natanael eram a mesma pessoa, né? E aqui está dizendo assim, olha, desde o século IX, muitos intérpretes têm identificado Bartolomeu como sendo Natanael, que aparece no Evangelho de Yohanan. O nome Natanael significa o eterno Deus, ou dom do eterno. Essa sugestão é levantada pelo fato do evangelho sinótico mencionar Filipe e Bartolomeu, onde o Evangelho de João menciona Filipe e Natanael. Além disso, João nunca mencionou Bartolomeu em sua narrativa. É por isso que alguns acreditam, né, que Bartolomeu e Natanael eram a mesma pessoa. Tá? Sabemos muito bem que é uma cultura, né, do nosso povo, sempre colocar vários nomes, né, nos filhos, e por causa do significado, né? Às vezes o pai coloca um nome, às vezes o avô coloca outro nome, e essa pessoa às vezes é conhecida por vários nomes, né? Eu não sei se esse era o caso de Natanael, mas segundo o site aqui, eles eram a mesma pessoa. O Mano já voltou? Tá me ouvindo? Caí aqui, mano. Ah, tá. Eu não sei exatamente qual ponto que eu parei aqui, que eu caí, porque basicamente... Você tinha concluído e tinha perguntado se a gente tinha algum comentário. Ah, sim. Então, Baruch Hashem. Ah, tá. Segundo esse mesmo site aqui, né, eles dizem que havia um grupo, né, que eram separados, e eu até acredito também nisso, né, que o Mashiach, ele não tinha apenas esses 12 discípulos, haviam muito mais, né, nós vemos aí em alguns relatos que haviam mais, porém, esses foram separados com uma missão. Não que eles tivessem mais importância, ou porque eles eram mais importantes, ou porque eram mais bonitos, ou coisas assim. Não, era porque cada grupo havia com sua missão. Né? E segundo esse site aqui, eles dizem que o Mashiach ele separava em grupos de 4. Né? E era sempre separado esses grupos, e cada um era mandado para um local. E esse Natanael, né, ou Bartolomeu, segundo o site é a mesma pessoa, ele andava sempre com o Filipe, tá? E outros discípulos. Mana, tem como deixar o link aí desse site que você está vendo aí embaixo? Tá, eu vou colocar lá na sala para os irmãos poderem ler. Eu não acabei de ler ele todo, né, mas eu achei bem interessante essa parte. Eu vou colocar lá na sala, logo após acabar aqui, eu coloco lá na sala para que os irmãos possam ler também. Não sei se porque eu fiquei um pouco ausente, eu tive que resolver uma coisa aqui, não sei se o Mano falou, né, porque o próprio Natanael, ele fala, assim, de uma forma tão pejorativa de Nazaré, né? O Mano falou sobre isso? Mano, eu comentei bem superficial a respeito disso, né? Que na realidade assim na realidade eu só nem adentrei muito nesse assunto com relação à cidade, né? Eu acredito, supostamente acredito que não deveria ser uma cidade tão bem de fama, nem pouco, né? Não seria uma Sodoma, mas era uma cidade que pelo jeito não tinha lá suas características das melhores, né? Não geograficamente, mas moralmente dizendo, né? A cidade era muito pequena, né? Muito pequena, haviam poucos habitantes nessa cidade, e vamos dizer assim que não tinha uma boa fama, como o próprio Mano falou, né? E vamos dizer, eu moro no Brasil, né? E há alguns estados aqui no Brasil que é mais conhecido que outros, né? Algumas cidades também, inclusive no estado que eu moro, que são mais conhecidas que outras. Por incrível que pareça, tem cidades que a pessoa fala, olha, eu vim de tal cidade, eu falo, uau, isso é daqui? Então, seria mais ou menos isso, né? Chegar em Jerusalém, está aquele grupo, e alguém falar, eu vim de Nazaré. Nazaré? Isso fica onde? A pessoa, às vezes, até sabe onde é, mas só por um tipo de deboche, né? Ela fala esse tipo de coisa. Tem alguns estados aqui, fronteiras do Brasil, que a gente até fala, isso fica aqui no Brasil? Eu prefiro nem falar, né, esses estados, porque as pessoas às vezes ficam chateadas quando a gente faz essa brincadeira, né?
Ah, fica no Brasil? Eu achei que ficava em outro país. Então é como se fosse esse tipo de brincadeira, entendeu? Como se tentasse diminuir um pouco aquela cidade por ela não ter tanta fama e não ser tão grande, né? Então era mais ou menos por isso, mas não por um lado assim de maldade, né? Porque vemos aí que o próprio Yeshua ele elogia, né, o Natanael, dizendo que ele que não vê dolo nele, né? Era mais ou menos isso aí que eu queria falar, manos. Podem continuar aí. Mano Richard? Oi, ele já terminou já? Sim. Ah, tá. Achei que ele ia falar mais, perdão. Tá. O comentário hoje da Brit Halachá são versos tão curtinhos, né? E Sim, sim. Eu achei que ele tinha caído alguma coisa. Tá bom. Deixa eu ver, tá na tela não. Tá, a Haftará tá lá no livro de Oshea, né, Tá. Oséias, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 13, e depois capítulo 14, Passuque 9. Tá, vamos fazer o 12 e 13 primeiro? Já tá na tela aqui, vou acompanhar por aqui. Tá, eu vou ler aqui, tá? Eu trago o contexto para vocês, para quem está nos acompanhando aí, tá? Tá escrito assim, Oshea 12, 13. Mas o Eterno, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Mitzraim, né, Egito. E por um profeta foi ele guardado, em outras traduções diz preservado. Esse passuque, a escolha dele eu achei bastante interessante, porque diferente de outros, né, de outras paraxá, a gente tem que trazer o contexto de todo o capítulo, mas aqui não. Né? Nesse passuque aqui a gente encontra aqui uma riqueza muito grande de informação, né, nesse verso, que remete totalmente à paraxá desta semana, né, Vaetze, e ele partiu, né, de partida. Porque o que acontece? Nesse passuque nós temos aqui 3 partidas, vamos colocar assim, né, 3 viagens, né, temos aí Moshe, né, que é citado aqui, o povo de Israel, e nós temos também uma citação aqui do Mitzrayim, né, do Egito. Então, que partida é essa que também dá para se encaixar aí no Mitzrayim, né, no Egito? Vamos lá. Vamos trazer primeiro aqui a questão de Moshe, né? Um breve resumo aqui, né? Moshe, né, ele cresceu, né, sendo criado pela própria mãe no Mitzrayim, né, depois de uma situação lá, não vou trazer em detalhes aqui, mas ele tem a oportunidade de crescer sendo criado pela própria mãe, né, e aprendendo lá as coisas concernente ao Egito, né, ele se torna importante no Egito, só que num determinado momento, né, quando ele resolve visitar, né, visitar o seu povo, né, os seus irmãos israelitas, ele se depara ali com um problema, né? Vamos colocar ali uma discussão entre um israelita e um egípcio, né? E quando ele vê essa situação, né, ele acaba matando o egípcio, né? Ele acaba matando esse camarada, né? Ele esconde o corpo. Só que depois isso chega ao conhecimento de Faraó, e, obviamente, isso não agradou nada a Faraó. Né? Após Faraó saber disso, ele procura matar Moshe. E quando isso chega ao conhecimento de Moshe, ele parte. Né? Aqui temos a primeira partida aí. Ele foge, sai da terra do Egito e foge para a terra, acaba parando lá na terra de Midian. E depois de muito tempo, né, depois de muitas experiências que ele passou nesse período aí, que ele sai do Egito, o Eterno se mostra a Moshe, se revela a Moshe, né, dá algumas instruções a Moshe, que eu já vou falar sobre essas instruções, e Moshe, ele parte de novo, ele faz aí uma outra viagem, ele sai da terra onde ele estava, e ele volta, né, para a terra do Egito, já com uma missão aí incumbida pelo próprio Eterno, ele e Arão, né, Arão.
Então aqui nós temos a primeira partida, né, que isso aqui é essa partida de Moshe. A segunda partida que encontramos nesse passuque aqui é o povo de Israel. O que acontece com o povo? Quando o povo de Israel sobe do Egito, né, o povo de Israel sai do Mitzrayim, né, depois de ser aí depois das maravilhas do Eterno já terem se cumprido no meio dos egípcios, o Eterno ele liberta o povo daquele jugo, daquela escravidão. Então aqui nós temos a segunda partida, né, e o contexto dessa segunda partida. Então a primeira é com relação a Moshe, a segunda aí com relação ao povo de Israel. E a terceira partida, né, nós podemos remeter ela ao próprio Mitzrayim, ao próprio Egito, mas com relação ao exército, né, do Mitzrayim. Por quê? Porque sabemos que depois que o povo sobe, depois que o povo de Israel parte da terra do Egito, sai da terra, Faraó e seus servos se arrependem, né, do que eles tinham feito. Faraó se arrepende, endurece o coração de novo e diz, caramba, eu não devia ter deixado eles ir. E agora? Ele estava sobre o meu controle, né, servindo aqui, e eu deixei eles partir. Então Faraó ele se arrepende disso, né, ele reúne todo o pessoal de guerra dele, da terra do Egito, e parte dessa terra, sai da terra em direção ao povo, em perseguição ao povo de Israel. Então nós temos aqui a terceira partida, que é concernente ao exército. Com relação a Moshe e ao povo de Israel, Moshe ele foi preservado na partida dele, né, guardado, e o povo de Israel também foi preservado e guardado. Porém, o exército egípcio, quando ele parte perseguindo o povo de Israel, vemos depois na história que eles são destruídos, né, que todos eles morrem, né, são destruídos aí pela parte do Eterno. Qual é a relação, né, que a gente tem nessas três partidas, nesses três conceitos aí da história? É a seguinte: nessas três partidas o Eterno ele age de uma forma semelhante, tá? Ele faz aí ele toma determinadas ações semelhantes, né, em todas essas partidas. O que ele faz? Primeiro se revela. Tá? Primeiro ele se mostra, ele se dá a conhecer. Depois ele prepara aquele que vai partir, né, dando aí instruções, dando conselhos, né, mostrando aí a maneira correta, né, de se partir para se chegar ao local que ele queria. Então depois ele dá as instruções. E depois ele dá aí a permissão para que a partida fosse tomada. Aí a gente volta de novo a Moshe. O que resumidamente aí acontece com Moshe? Vamos colocar aí já quando ele já tinha partido do Egito, tá? Quando ele já está lá habitando lá na terra de Midian, né? Antes dele voltar para o Mitzrayim, né? Já com a missão incumbida. Antes dele voltar para o Egito, o Eterno se revela a ele. Ok, o Eterno se mostra a ele, se dá a conhecer a ele. E depois disso, ele dá instruções a Moshe. Olha, Moshe, você vai lá, tá? Através de você eu vou trazer aí a libertação para o povo. Você vai ter que falar de determinada forma, você vai ter que chegar diante de Faraó de determinada forma. Nós vemos que, mediante as instruções que Moshe recebe, ele até faz algumas indagações ao Eterno, mas Eterno, olha, para mim não dá. Tá? Eu não vou conseguir isso, tá? Porque eu sou assim, eu sou assado. O Moshe ele dá ali diversos ali, aparentemente, né, supostos ali motivos, né? Ele cria ali diversos motivos pelos quais ele não poderia cumprir com a missão que foi dada a ele. Mas o Eterno ele passa por cima disso, né? Ele mostra a Moshe que o Eterno estava dando condições a ele de cumprir com aquilo que o Eterno tinha determinado. E após essas instruções, né, e essa experiência que ele teve com o Eterno, ele volta ao Egito. Então o Eterno se revela, dá as instruções, prepara Moshe e depois permite a volta dele.
No contexto do povo de Israel, é a mesma coisa. Tá? Primeiro o Eterno se mostra ao povo, se revela ao povo. Através de quê? De todas as maravilhas, tá? Que foram feitas aí da parte do Eterno, através de Moshe e de Aharon no Egito. Cada maravilha que o Eterno faz lá, que as pessoas aí têm costumes de chamar isso só de pragas, né? Praga daqui, praga de lá, mas a história diz que aquilo foram maravilhas, tá? Da parte do Eterno, né? E também juízos da parte dele. Então, quando através de cada maravilha que foi feita no Egito, né? O Eterno ele se revelava ao povo de uma forma específica, tá? De uma forma diferente, né? E assim o povo, com aqueles acontecimentos, eles começaram a conhecer mais desse Elohim, né? Desse Criador dos céus e da terra, do seu poder, de como ele cuidava do povo, do que ele queria do povo, enfim, né? Eles começam a se aproximar do Eterno. Então o Eterno ele se revela. E antes da saída do povo, o Eterno também dá diversas instruções. Ele dá as instruções a Moshe, e Moshe ele passa essas instruções ao povo de Israel. Né? Antes da saída do Egito, eles tomam ali algumas atitudes, né? Fazem ali algumas coisas que o próprio Eterno ordenou, e depois, né, eles partem. Né? Então o Eterno ele novamente se revela, ele prepara, e depois ele dá a permissão para a caminhada, para a viagem, para a saída. E concernente ao exército egípcio, quando eles saem ali do Egito em perseguição ao povo, o contexto ele permanece o mesmo. O Eterno, através das maravilhas feitas no Egito, ele se revela ao povo, a Faraó, aos egípcios, a todos ali, né? Depois, e ao mesmo tempo, isso é interessante, ao mesmo tempo, enquanto o Eterno se revelava aos egípcios, através do que estava sendo feito ali, o Eterno também deu instruções. Né? Que tipo de instruções? O Eterno o tempo todo, tá? durante tudo aquilo que estava acontecendo ali no Mitzrayim, o Eterno dizia da seguinte forma, não diretamente, é claro, através da situação, através dos acontecimentos, através de Moshe, ele trazia ali a seguinte mensagem, olha, se vocês fizerem techuvá, tá? Se vocês aí se voltarem a techuvá, vai dar tudo certo para vocês. O Eterno mesmo tinha dado instruções ali, aquele que quiser fazer parte do povo, é só obedecer a Torá, tá? Vai obedecer a mesma lei que o povo, vai fazer as mesmas coisas, né? Cumprir os mesmos mitzvot que o povo cumpre, e assim serão considerados aí como natural da terra. Então o Eterno dizia, olha, se vocês fizerem techuvá, tudo vai correr bem. Agora, se vocês continuarem desse jeito, né, aí ignorando o que eu estou fazendo, voltando as costas para mim, com esses corações duros como está, o fim não vai ser bom. Tá? O final desse caminho que vocês estão trilhando, né, e isso até remete ao próximo passuque que a gente vai ver depois no capítulo 14, passuque 9, né, o final desse caminho que vocês estão trilhando não vai ser bom. Não vai ser bom para vocês. Só que o que acontece? O faraó, tanto que os seus servos, não dão ouvidos para nada, né, ignora tudo o que o Eterno tinha feito, e depois eles partem do Egito em perseguição ao povo. Só que qual é o contexto antes? O que o Eterno tinha feito antes? A mesma coisa, o Eterno se revelou a eles, o Eterno deu instruções a eles, olha, façam techuvá, tá? Mudem esse coração de vocês. E depois o Eterno faz o quê? Permite a partida deles. Né? Eles partiram, só que com uma intenção ruim, né? Que era alcançar o povo e fazer com que o povo todo voltasse e continuassem lá sob escravos, né? Sob a servidão deles. Então, qual é a primeira lição, né? Que a gente pode tirar de tudo isso daqui? Que antes de que venhamos a fazer qualquer tipo de coisa, né, antes que venhamos a tomar qualquer tipo de decisão ou alcançar, né, a ir a alguma coisa que o Eterno tenha prometido a nós,
ele vai fazer esse mesmo processo, tá? Ele vai tomar esse mesmo processo. Ele vai se revelar, ele vai dar instruções e depois ele vai permitir com que você faça a sua escolha e com que você tome o caminho que você bem desejar. E independente se você vai tomar esse caminho com uma boa intenção ou com uma má intenção, ele vai deixar. Como nós vemos aqui na história. Moshe, ele partiu com uma boa intenção, ele foi preservado, ele foi guardado. Ok. O povo de Israel, ele partiu, né, também aí com uma boa intenção, sendo guiados pelo Eterno. E o povo também foi preservado e guardado. Tá? Eu não estou aqui, quando eu falo do povo em si, após a partida, a gente sabe que depois, né, eles ficam alguns anos lá peregrinando no deserto e que nesses anos, né, aquela geração, né, muitos daquela geração que saíram do Mitzrayim, eles acabam morrendo ali. Né, eles não alcançaram e não chegaram a entrar na Terra Prometida. Tá? Mas eu não estou me referindo aqui a uma geração específica, tá? Estou me referindo ao povo em si. Tá? O povo foi guardado, o povo foi preservado pelo Eterno. Então, duas partidas aqui nós vemos que o Eterno permitiu que acontecesse e o Eterno preservou. Só que na terceira não. A terceira ele permitiu com que fosse feita, né? Que é ali o exército egípcio. Só que o final foi o quê? Foi destruição. Partiram com uma intenção ruim, saíram de lá com uma intenção ruim. Não fizeram techuvá. O Eterno deixou, ok, façam a escolha de vocês, tomem o caminho aí que vocês querem, né? Já me revelei, já dei as instruções, mas o final não tem jeito. Se não há techuvá, o final é a destruição. Né? Se não há obediência à Torá, não tem muito o que o Eterno fazer, porque a Torá é o que traz vida, não é? Então, nós vemos aqui que o Eterno vai fazer sempre esse mesmo processo. O Eterno ele ainda faz esse mesmo processo hoje. Olha só que interessante. Ele se revela a você, tá? Ele permite com que nós o conheçamos, ele permite com que nós nos aproximemos dele. Ele dá as instruções, né? Ele dá instruções aí para nós, para nossas vidas, que no caso é a Torá, tá? A Torá, ela tem que ser a nossa regra de emuná, a nossa base, a base da nossa emuná, tá? A Torá tem que ser a base das nações, a base da família, porque na Torá existe aí mitzvot para tudo quanto é tipo de coisa. Família, emprego, sociedade, colheita, alimentação, enfim, tudo aquilo que precisamos para ter de fato vida. Tá? Não só uma boa vida, vida física, saúde física, como também espiritual. Então ele dá as instruções e depois ele permite a partida. Você já tem as instruções, né? Eu já te mostrei o caminho, já me revelei a você, você já conhece um pouco da minha natureza, um pouco de mim. Agora é com você. Tá? Tome a sua decisão, mas tome da maneira correta. Siga esse caminho, mas siga da maneira correta. Tá? Não siga da maneira errada, porque o final não vai ser bom, vai ser um final ruim. Agora, se você seguir da maneira correta, se você tomar as decisões corretas, você vai alcançar vida. Você vai alcançar aí a promessa, você vai alcançar aí a terra prometida, você vai alcançar aí aquilo que o Eterno deseja para você. Porque o Eterno, ele não deseja o mal a ninguém. O Eterno, ele quer que tenhamos vida, tá? Ele quer que sigamos aí por caminhos retos, por caminhos bons, tá? Que tenhamos aí uma vida boa, uma vida bem-aventurada, baseada, né, e condicionada à sua Torá. Mas como que ele faz isso? Se revelando e dando instruções. Ele não vai te colocar em uma forca ou correntes, você vai dizer, olha, é isso, ponto. Não, ele não vai fazer isso. Tá? É o que ele faz aqui nessas 3 partidas. Na partida de Moshe, ele se revela, prepara, depois permite com que ele vá. Na partida do povo de Israel, a mesma coisa. E na partida do exército do Egito. Né? Ele se revela, ele dá as instruções e ele aí permite a partida. 2 foram preservados,
porque partiram com boas intenções, fizeram boas escolhas, tomaram aí um bom caminho baseado em Torá, mas a terceira partida do exército partiu com intenção ruim, fizeram uma escolha ruim, viraram as costas para a Torá do Eterno e tiveram aí um fim trágico, né? Antes de eu entrar já entrar aqui no capítulo 14, né, que a gente já, porque está tudo interligado aqui, alguém quer acrescentar aí alguma coisa? Segundo, Josemar, você pode dar uma olhadinha lá no seu PV, por favor? Leio sim. Não, mas depois que o Manuel acabar aqui, tá bom? Pode continuar, Rita. Tá ok. Pode. Tá ok, então. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tira essa primeira lição. Tá? O Eterno sempre vai preparar você antes de alguma coisa, o Eterno sempre vai se revelar a você antes de alguma tarefa, antes de alguma missão. Mas se você vai fazer essa missão com uma intenção boa ou com uma intenção ruim, aí é com você. Ele vai permitir com que você vá, só que se você sair com intenção ruim, o final do caminho é morte. Porém, se for uma intenção boa, né, o Eterno ele vai preservar a sua vida. Tá? Uma outra coisa, antes de a gente prosseguir, muito interessante, é que o texto diz o seguinte, o Eterno por meio de um profeta, né, um aqui em questão de quantidade, tá? Fez subir a Israel do Egito. Eu disse aqui em questão de quantidade porque no hebraico tem a palavra aí, né, para que uma significa qualidade, a outra é quantidade, tá? No caso aqui é quantidade, é um mesmo. Então fez subir a Israel do Egito e por um profeta, tá? Um profeta específico, tá? Foi ele guardado. O que podemos entender com isso daqui? Que o Eterno ele não precisa de muito, tá? Ele não precisa de muito para realizar uma determinada missão que ele quer. Tá? Ele não precisa de muito para fazer aquilo que ele quer. Tá? Se tiver uma única pessoa falando de Torá, ensinando Torá, tá? Se mantendo fiel aí aos mandamentos do Eterno, se mantendo íntegra, né, ou íntegro diante do Eterno, o Eterno ele vai sim, ele pode sim, através desse preservar aí uma família inteira, ou preservar aí uma nação inteira, ou uma outra pessoa através de nossas vidas, tá? Mas ele só precisa de um. É claro que o Eterno, ele sempre consegue mais, né? Ele sempre consegue aí, do mesmo jeito que há muitos aí que viram as costas para o Eterno, há muitos, tá? Muitos que estão numa techuvá sincera e que procuram aí seguir Torá de forma sincera, tá? Mas vamos supor, num determinado local em específico, né, que de fato só tenha uma única pessoa de Torá ali, falando, ensinando, vivendo Torá. Essa pessoa vai fazer a diferença. Essa pessoa ela vai fazer a diferença. Só um pouquinho. Essa pessoa ela vai fazer a diferença, tá? Ela vai conseguir mudar aquele meio o qual ela vive. Vamos supor que seja um meio pagão. Através da emuná dela e das atitudes de emuná dela na Torá, esse meio ele pode ser mudado, ele vai ser influenciado. Tá? Na Escritura, o que é que nós vimos na Escritura? Vamos usar aí os nossos patriarcas como exemplo. Vamos usar Avraham, né? Avraham, Jacob, Isaac, todos eles, né? Aonde eles chegavam, né? Com a sua família, esse local era abençoado. Né? Esse local recebia aí as bênçãos, né? Foi até citado, acho que foi no Terrilim, né? Na hora do Terrilim que a gente falou um pouco sobre isso, né? E eu reafirmo isso daqui. Aonde eles chegavam, o povo recebia bênçãos também. A terra era abençoada por causa da atitude deles, da emuná deles. Ainda que aquele meio fosse um meio hostil, como o nosso mano aí trouxe, né?
falou aí também, né, fosse um meio difícil, fosse um meio pagão, o meio recebia a Isbrahot de Elohim através deles, né, deles e da família. Então o Eterno, ele só precisa que não só que abramos a nossa boca, né, e falemos e ensinemos Torá, mas também que vivamos. Porque nem sempre o ensino de Torá se dá por palavras, tá? O ensino de Torá ele também se dá por atitudes. No livro, lá em Pirkei Avot, né, Ética dos Pais, né, alguns rabinos lá, algumas coisas bem interessantes que eles trazem lá. Tem até um que traz a seguinte frase, que o verdadeiro estudo da Torá não está na teoria, não está na fala, está na vida, quando você vive. Tá? O verdadeiro ensino da Torá, tanto o estudo como o ensino, está na forma que você vive e muito pouco naquilo que você fala. Então, as suas atitudes, principalmente quando você vive em um meio difícil, em um meio idólatra, em um meio o qual os preceitos do Eterno são ignorados de todas as formas possíveis, né, um meio hostil, digamos assim, a sua atitude de emuná em Torá faz toda a diferença, muito mais do que se você subisse em cima de um telhado e gritasse para todos, olha, vocês não podem roubar, vocês não podem adulterar, vocês precisam aí entender a verdadeira observância do Shabat, vocês não podem comer aí carne de animais impuros. Então as atitudes, elas pesam muito. Tá? É isso que vemos aqui também nesse Passuque 13, através da história de Moshe, da história do povo de Israel, da história do próprio Mitzrayim, né? Porque todos esses três aqui estão envolvidos aí numa única história, nesse caso aqui, né? Cada um tem a sua história em específico, mas nesse caso aqui todos eles estão envolvidos numa única história, numa única trajetória. Tá? E o Eterno ele agiu através de Moshe, depois ele se revela também, o Eterno ele se revelava às outras nações através do próprio povo de Israel. Então o Eterno ele só precisa que vivamos Torá, que cumpramos Torá, tá? Não com segundas intenções, tá? De forma sincera, tá? Que isso vai mudar, isso vai influenciar o meio o qual nós vivemos, seja no emprego, numa faculdade, seja na nossa família, caso ainda existam pessoas que não estão na mesma techuvá que a minha ou que a sua, né, ainda não fazem techuvá, né, ou na cidade, o meio da nação o qual você vive, isso vai fazer a diferença. Tá? Antes de seguir, alguém quer falar ou acrescentar algo em cima disso? Eu gostaria de fazer um comentário, mano, mas não era bem em cima disso, né? Tá ok. Pode. O que eu acho interessante aqui é que o Eterno, nessa profecia aqui, está o tempo inteiro falando de Efraim, né? Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto o Eterno deixa ficar sobre ele o sangue por ele derramado. É interessante porque se nós formos ver, né, toda a trajetória do povo, né, toda a trajetória de Efraim, principalmente, né, que então se divide a casa, né, se divide a casa de Judá e a casa de Efraim, vemos que a casa de Efraim sempre foi de dura serviço, né? Como o Mano mesmo falou aí sobre o Egito, desde lá do Egito, né? A casa de Efraim sempre muito teimoso, sempre muito arrogante, né? Achando, não, eu consigo, eu faço, eu posso, né? E como sempre acaba, desculpa a palavra, mas sempre acaba quebrando a cara, né? Lemos lá no livro dos justos que quando o Eterno ele determinou o tempo para que Israel ficasse no Egito, Efraim bateu o pé e disse, não, eu não vou ficar. E acaba saindo e quase é totalmente dizimada, né? Eu tive até comentando com o irmão sobre os ossos secos, né? Que o profeta aí fala, né? Que o Eterno manda que ele levante aqueles ossos. Quase toda a casa de Efraim foi destruída,
né? E eles saem e acabam entrando numa batalha terrível, eles fazem coisas ali que não deveriam, e eles são punidos, e daquela multidão de homens que saem, apenas 10 voltaram. É interessante que a gente vê 10, né? Justamente a casa de Israel, as 10 tribos perdidas, justamente os 10 que deveriam voltar, né? E diz que isso deixou o coração do seu pai extremamente triste, né? De ver Efraim ver os seus filhos voltando, indo numa quantidade gigantesca e voltam apenas 10, né? Que pela misericórdia do Eterno ele permitiu que esses 10 voltassem. É incrível que até hoje a casa de Efraim continua com o coração duro, né? Com o coração de pedra ainda, né? Achando que a força tem que vir do seu braço, que é ele que pode, que ele vai conseguir e que o jeitinho que ele der é o que vai agradar ao Eterno. E nós vemos aí ao decorrer de todos esses anos aí, desses milênios aí, né, que não foi bem assim. Sempre que Efraim tenta se levantar e achar que sabe o que está fazendo, ele sempre cai, né? Sempre se dá mal e sempre volta o remanescente, né? Sempre volta o remanescente. É sempre aquele remanescente que está ali voltando e implorando a recede do Eterno. Pode continuar aí, mano. Sim, e no capítulo 14 aqui, o Eterno continua. No capítulo 14 aqui, o Eterno continua falando de Efraim aqui de novo. O que eu tenho com os ídolos? Não é? Começa a dar continua dando um puxão de orelha aqui. Tá? Mas vamos lá. Aí acha, né, mano, que pode esconder um ídolozinho embaixo da pedra, né? Ai, não, ele não está vendo, não. Pois é, não vai ver. Eu posso esconder que ele não vai. É tão pequenininho que ele não consegue ver. Pois é, mano. Só fazendo um comentário, já trazendo uma outra observação aqui, já trouxe isso, né, da questão de ídolos, né, de esconder ídolos, no caso, né. Um dos maiores problemas, às vezes, na vida de uma determinada pessoa é que ela pensar, né, ela acreditar de verdade, porque tem gente que acredita firmemente nisso, que pode esconder alguma coisa do Eterno, que pode se ocultar dos olhos dele. Aí faz um monte de coisa escondida que não se deve fazer, às vezes é até envolvido com idolatria, e quando eu falo de idolatria, não estou me referindo só a ídolo, sabe? Aquele ídolozinho de madeira, ou de ferro, ou de ouro, tá? Ídolo aí é qualquer coisa que a gente coloca aí, vamos colocar assim, num patamar de igualdade para com o Eterno. A gente dá uma demasiada, né, atenção e tempo e às vezes um respeito aí virado mais um respeito cultural, sabe, um respeito mais religioso, se torna também um ídolo. Então nem sempre o ídolozinho é aquela estatuazinha. Às vezes pode ser um líder, né, mano? Hã? Às vezes é até um líder, né? Aquele líder que a gente realmente... Às vezes o próprio líder não procura isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas que seguem acham que aquele líder merece estar em um pedestal. Né? E isso, muitas vezes, causa problema para o próprio líder. Porque o Eterno, ele não divide a glória dele com ninguém. Né? E, às vezes, nós mesmos causamos problemas ao nosso irmão por conta dessa idolatria. Né? Pois é, isso aí é um problema sério porque todo mundo sofre. Sim. O líder se é líder, às vezes o Eterno pega, arranca, não tá, vou tirar você daí porque o povo já está te idolatrando, aí já começa ali um problema sério para todo mundo, não é? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com essa questão de idolatria, tá? Porque quando se fala nisso a pessoa logo pensa em estátua, mas não é, tá? Não é só isso. Bom, aqui no Passuco 14, um breve resumo aqui, o Eterno, ele começa aqui falando: volta, ó Israel, para o Eterno teu, volta, ó Israel, para o Eterno teu poderoso, porque pela tua transgressão tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Eterno. Diz ele: tira toda transgressão e aceita o que é bom,
e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios, tá? Então, aí no decorrer dos Passuque aí, depois eu vou ler o 9, né, o contexto desse capítulo 14 é exatamente esse. O povo de Israel levando aí um puxão de orelha, de novo, né, por determinadas ações aí que não era bom que se estivesse tomando, tá? Tanto concernente a Torá, concernente a Corban, né? Então o Eterno, ele traz aí ele coloca aí diante dos olhos da nação, do povo, aquilo que precisava ser mudado, né? Aquilo que precisava ser deixado de lado. E às vezes, quando o Eterno faz isso, é um problema bem sério, porque quando o Eterno ele começa a colocar na nossa frente aquilo que a gente precisa abandonar, tem muitos que, em muitos casos, tomam isso como uma afronta, né? Estou sendo afrontado, que não sei o quê, e acaba aí virando as costas totalmente para o Eterno, né? Tendo aí uma má compreensão disso, achando que o Eterno quer o mal dessa pessoa, né? Por fazer isso, por mostrar à pessoa o que está errado, o que tem que ser mudado, mas não é. O primeiro passo para se mudar, para se trazer aí uma solução para um determinado problema, seja pessoal ou não, ou para mudar alguma situação ruim em nossas vidas, é reconhecer a situação. Não tem jeito. Você não trata aquilo que você não está vendo, aquilo que você não conhece. Você não muda aquilo que na sua mente, né, ao seu ver, aos seus olhos, está certo. Então, se o Eterno ele não mostrar a você exatamente o que é e disser a você que isso está errado, né, às vezes, em muitos casos, a pessoa acha que aquilo está certo. E ela não consegue tratar esse erro, abandonar, né? Eu não digo tratar, é mudar, né? Deixar de praticar tomar essa determinada atitude errônea e agir de forma correta. Então, em muitas vezes, na Torá, nós encontramos o Eterno, e no Taná também, né, nos profetas, nós encontramos o Eterno agindo dessa forma para com a nação, né? O Eterno se aproximando da nação, e era como se o Eterno pegasse uma lista, né, abrisse uma lista imensa e colocasse essa lista em frente aos olhos da nação e dissesse: olha, tudo que está escrito aqui, vocês têm que mudar, tá? Isso está errado, isso está errado, isso está errado. Vocês têm que fazer de uma outra maneira, porque desta maneira eu não aceito, tá? Desta maneira o fim vai ser morte, tá? O fim vai ser morte. Então o Eterno, quando ele age dessa forma, é para o nosso bem, né? É para que haja mudança. Ele não age dessa forma esperando que você continue no erro, não. Ele faz isso esperando que você saia dessa situação, que você mude. É claro que nem sempre isso é fácil, tá? Nem sempre queremos reconhecer nossos erros, nem sempre queremos reconhecer nossas falhas, nem sempre queremos seguir num determinado caminho de forma correta, né? Como Moshe fez, como o povo em si fez. Moshe foi preservado, o povo também. Às vezes queremos seguir no caminho como o exército egípcio seguiu, né? E o final deles foi destruição. Aí o Passuque, no caso o capítulo, chega lá no Passuque 9 dizendo assim: quem é sábio para que entenda estas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Eterno de Elohim são retos, e os sadiquim, que são justos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha, o que mais nos chamou a atenção nesse passuque aqui é o seguinte, que o passuque aqui fala de um caminho, ok, fala não só de um, mas os caminhos do Eterno, ou seja, aquilo que o Eterno traça para nós é bom, né? A direção que o Eterno nos mostra que devemos seguir são direções boas, que quando a gente segue, a gente alcança aí vida, né? Alcança vida e digamos assim também honra da parte do Eterno, né? Quando obedecemos Torá e vivemos Torá e ensinamos também. Então o Eterno ele cita aqui: os caminhos dele são bons, retos.
Os justos, né, aqueles que são de tzadik, justo, vão permanecer firmes nesse caminho. Tá? Vão andar nesse caminho. O andar aqui, que diz, andarão nesse caminho, é permanência, tá? É ser preservado nesses caminhos de Elohim, do Eterno, que é da Torá. Mas os não justos, né, os transgressores, vão cair. Vão cair aonde? Nesse mesmo caminho. Então nós vemos aqui o Eterno apresentando um caminho, vamos colocar aí no singular, o Eterno apresentando um caminho, e ele diz que tanto o justo como o transgressor anda nesse caminho. Olha que interessante, né? Os dois estão andando ali nesse caminho. Só que a diferença de um para o outro é que o quê? O justo, ele consegue permanecer nesse caminho. Por quê? Porque as regras que regem esse caminho de Elohim são as regras de Torá. A Torá é responsável por reger esse caminho. Então, aquele que vive conforme os mitzvot da Torá, conforme aí as ordenanças do Eterno, encontra vida. Não vai tropeçar. Por quê? Porque esse caminho, quando você começa a trilhar, em vários pontos dele, é como se você, em vários pontos desse caminho, você encontrasse várias plaquinhas dizendo, olha, não roube. Então, se você cumpre Torá e você não rouba, você consegue seguir em frente. Você consegue aí dar mais alguns passos nesse caminho. Mais à frente você encontra uma outra plaquinha, não adultere, tá? Não engane. E se você não adultera, se você não engana, você consegue aí dar mais alguns passos. Então, de pouco em pouco, a gente vai conseguindo, a gente vai sendo aí preservado no caminho verdadeiro de Elohim, né, da Torá da verdade. Agora, o transgressor é o contrário. O que diz aqui? Que o transgressor vai cair nesse caminho. Por quê? Porque o transgressor, ele até inicia, ele pega essa mesma rota, né, que os tzadik, que os justos, só que quando chega numa determinada etapa, eles encontram ali a mesma plaquinha, olha, não roube. Aí ele diz, não, eu quero continuar roubando, eu não vou obedecer isso, né, e eu não quero obedecer a esse mitzvot. Aí ele tenta seguir em frente, nisso que ele tenta seguir em frente, ele acaba tropeçando, né? Aí ele encontra uma outra plaquinha, não tenha balanças enganosas, tá? Seja justo na hora de negociar, na hora de vender, na hora de comprar, né? Naquilo que você faz para si mesmo e para os outros. E ele diz, não, eu não quero isso, eu consigo muitas vantagens vivendo uma vida de injustiça, né? Tendo balanças enganosas, eu consigo ficar rico com isso. Então ele tenta seguir em frente, ignorando mais um mandamento da Torá. E o que diz aqui? Que ele acaba tropeçando. Né? E interessante que não diz aqui que é o Eterno que derruba. Está dizendo aqui que ele por si só cai. Os transgressores, neles cairão. Neles aonde? Nesses caminhos. Eles vão tropeçar por si só. Por quê? Porque não querem seguir Torá. Então, novamente nós vemos aqui o Eterno reafirmando o seguinte, olha, o caminho está aí pronto, a rota está aí pronta na tua frente, uma rota que vai te levar à vida, uma rota que vai te levar aí a alcançar o Olam Rabá, uma rota que vai te levar aí a uma vida tranquila, uma vida sem problemas, sabe? Quando eu digo sem problemas, não estou dizendo sem dificuldades, né? Mas estou dizendo aí sem algumas situações que às vezes a gente se envolve por nós mesmos, né? A gente não devia ir, se envolveu e acabou tendo problemas aí que não era para ter, né? Por culpa nossa mesmo. Então a rota está aí. Agora a forma que você vai pegar essa rota aí é com você. Se você entrar nessa rota da mesma maneira que Moshe entrou e que o povo de Israel entrou, vocês serão preservados. Moshe foi, o povo foi também. Mas se vocês entrarem nessa rota da maneira que o exército egípcio entrou, o final vai ser a morte, o final vai ser a destruição, né? Então o Eterno, ele traz essa mensagem aos nossos ouvidos o tempo todo.
O que é a Torá? Apenas lei, né? Apenas mandamentos, apenas uma regrinha que a gente tem para que a gente saiba como trabalhar, para que a gente saiba como se relacionar na nossa família, se relacionar com o nosso cônjuge, se relacionar com nossos filhos. É apenas isso? Não. A Torá é o próprio coração de Elohim, tá? Manifestado e, digamos assim, entre aspas, entregue a nós. Tá? Ele se manifesta a nós através da sua Torá. Ele nos dá de sua natureza através da sua Torá. Tá? E ele também nos ensina em como devemos nos aproximar dele. Não devemos chegar a Elohim, ao Eterno, de qualquer maneira, oferecendo a ele qualquer coisa. Não, tem que ser o melhor, tem que ser a primazia. Tá? Só assim é que ele vai aceitar aquilo que fazemos, as nossas atitudes, né? Aquilo que fazemos com as nossas próprias mãos. Tá? Então o que vamos ter aí é toda essa história como exemplo. A história de Moshe, a história de Israel, a própria história do Mitzrayim, tá? Que venhamos aí pesar as nossas ações, pesar as nossas escolhas. Tá? Se eu fizer dessa forma, eu terei vida, eu alcançarei vida. Né? Se eu tomar essa determinada atitude, vai ser bom para mim? Não vai ser bom? Se eu tentar cumprir esse mitzvot do Eterno, vamos colocar aí, esta ordenança da Torá, né, da minha forma, será que vai ser bom para mim? Será que se eu guardar aí um Shabat da minha maneira, né, eu vou inventar aí umas regrinhas para mim mesmo e vou fazer do meu modo, ignorando o modo que a Torá ensina, será que vai ser bom para mim? Se eu aí mudar a minha alimentação da maneira que a Torá ensina, né, vai ser bom para mim? Não vai. Então a gente tem que refletir em tudo aquilo que fazemos, tá? Nossos patriarcas agiam assim, as matriarcas agiam assim, tá? Todos os personagens de cada história da Torá agiram dessa maneira, mesmo às vezes sendo para um lado ruim, mas agiram dessa maneira, né? Alguns pensaram, essa situação ela vai me trazer benefício, né? Eu vou ter que agir de forma injusta, mas vai me trazer benefício. Bom, não é o que a Torá ensina, mas eu vou fazer, né? Alguns têm exemplos na Torá de pessoas que refletiram, né? Colocaram esses pesos na balança, se está certo ou se não está, e acabaram fazendo o que estava errado, né? Sabia que estava errado, mas fez assim mesmo, tá? Então que você venha ouvir essas palavras, né? Que você venha sair hoje desse shiur, tá? Que isso não seja apenas palavras vazias aos seus ouvidos, tá? Que venhamos a cumprir, a tomar atitudes, tá? A sermos de fato homens e mulheres da Torá, homens e mulheres que honram ao Eterno, tá? Porque assim o Eterno ele vai preservar a nossa vida, tá? A nossa existência, a nossa família, a nossa descendência, a nossa saúde física e também a nossa saúde espiritual e emocional. Okay? Da minha parte é só isso, manos. Antes do Mano Josemar comentar, eu queria só responder uma pergunta. Aliás, tem duas perguntas, né, lá no YouTube, mas eu queria responder uma pergunta que uma irmã fez. Eu não vou ler a pergunta dela, mas porque é de cunho pessoal, né? Mas eu vou responder para geral, né? Então essa pergunta vai ficar bem generalizada, né? Eu vou tentar explicar de uma forma para que todo mundo entenda. Nós somos brasileiros, né? Alguns irmãos moram em outro país, como a nossa Mana Borges mesmo, mora em outro país, e cada nação tem uma constituição, né? O Brasil tem uma constituição, os Estados Unidos tem outra, Israel tem uma, e cada nação tem uma constituição. Eu, aqui no Brasil, tenho que cumprir com a Constituição brasileira, né? Porém, eu não posso eu sair daqui do Brasil e morar, por exemplo, nos Estados Unidos e querer obrigá-los a aceitar a Constituição
do Brasil. Chega lá, olha, não, vocês agora são obrigados a aceitar a Constituição do Brasil porque eu estou morando aqui agora. Não, não é bem assim. Então, vamos trazer isso para as escrituras, tá? Você se converteu ao Eterno, você tem a Torá como a sua Constituição, porque a Torá é uma Constituição, né, do povo do Eterno, tem as suas regras, tem as suas mitzvahs, tem tudo lá que o Eterno determinou para que o seu povo caminhasse. Se o seu parente, tá, ele não segue essas regras, ele não é um converso ao Eterno, ele é um gentio, não podemos aplicar a Torá a esta pessoa, tá? Ele vive com uma própria Torá. Ele vai responder ao Eterno por isso? Sim. Mas nós não podemos obrigar um gentio a aceitar a Torá. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar a Torá. O Eterno não nos obrigou a aceitar a Torá. Ele quer que nós aceitemos porque nós o amamos. Por arravar ao Eterno, nós aceitamos a Torá. Mas, irmãos, eu sei que é difícil para alguns irmãos quando eles começam, né, eles vêm logo para a Torá, eles ficam nervosos porque leem lá, né, tudo que receberão, né? A Torá, ela diz, olha, está aqui as bênçãos e está aqui as maldições. Qual que você vai querer? Né? E os irmãos, eles ficam, porque eles amam seus parentes, eles amam seus irmãos, eles amam seus pais, seus tios, seus primos, e eles querem que eles tenham essas bênçãos também. Porém, é uma escolha, tá, irmãos? É uma escolha. É ele quem tem que escolher se ele quer ou não servir a Torá, tá? Seguir a Torá que o Eterno nos deu. Não fiquem nervosos com isso, porque se for vontade dele aceitar, ele vai aceitar. Se não, não tenta obrigar o seu parente a aceitar a Torá. Não tente obrigar o seu parente a cumprir com a Constituição do povo do Eterno, porque ele não é povo do Eterno. Entendeu? Então, assim, entenderam quando eu disse? Eu não posso obrigar uma pessoa de outro país a aceitar a Constituição brasileira. E nós não podemos, nós como povo do Eterno, não podemos obrigar alguém a aceitar que outra pessoa aceite a Constituição do Eterno. Entenderam? É por arrasar. Eu espero que a irmã tenha entendido isso. Mano Josemar, você pode continuar. Se algum irmão tiver algum comentário sobre isso, pode falar aí, mano, antes do Mano Josemar começar. Então, Mano Josemar, você pode começar, mano. Ok, mano. Bom, prosseguindo aqui então, a questão que nós havíamos comentado aqui, mas nós chegamos aqui a um estudo, a um trecho de um estudo a respeito da questão de Natanael e Yeshua. Tá? Eu vou ler alguns trechos aqui comentando, e aí, irmã Samara, fica à vontade aí também para comentar com relação ao que eu vou falar aqui. Ok, irmão. Tudo bem? Natanael ficou surpreso e perguntou: "De onde me conheces tu?" E Yeshua respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira." Desta forma, Yeshua deixou claro que o seu propósito em escolher a Natanael já estava determinado antes mesmo de Filipe o chamar. Herodes era o governador da Judéia na época em que Yeshua teria nascido. Ao receber a notícia de que o Messias teria vindo ao mundo na cidade de Belém, Herodes preferiu cortar o problema pela raiz antes o tal Messias de fato se transformasse em um problema para ele. Bom, até aqui, manas e manos, né? É o que nós de fato realmente já vimos e aprendemos com relação à questão desse diálogo aí, que Filipe ficou até que meio que espantado e maravilhado da forma que Yeshua o chamou. Né? E Yeshua, evidentemente, como profeta, já conhecia, já sabia até mesmo antes daquilo que Filipe havia chamado Natanael, do assunto que eles tiveram em si com relação a isso. Foi então que ordenou aos seus guardas que matassem todos os meninos com menos de 2 anos que encontrassem na cidade de Belém e seus arredores. Alguns historiadores tentam calcular tentam calcular qual seria a dimensão desse crime. O americano Raymond Brown, autor do livro O Nascimento do Messias,
estima que a vila de Belém estivesse cerca de 1.000 habitantes na época e cerca de 20 que se enquadrava nas características do menino Yeshua. É difícil estimar qual seria a dimensão desse infanticídio hoje, mas se considerarmos a população atual da cidade de Belém, podemos trazer uma projeção. 2 milênios depois do nascimento de Yeshua, a cidade continua com ares de vila, com 27.000 habitantes. Portanto, é provável que o número de meninos menores de 2 anos chegasse a 500, considerando a mesma proporção da época de Herodes. Já seria uma chacina e tanto. A esse número devemos incluir as cidades vizinhas. Então, se considerarmos que Natanael tivesse a mesma idade de Jesus, isso o leva ao cenário da matança dos meninos realizada pelo homicida chamado Herodes. Agora, segundo relatos históricos, essa é a história de Natanael Bartolomeu, Natanael, filho de Tomeu. Quando eu li aí, né, que o mesmo Bartolomeu e Natanael é a mesma pessoa, é justamente isso. Porque o nome dele era Natanael, o seu pai se chamava Ptolomeu, então ficava Bartolomeu, ou filho de Tomeu, né? Como vimos em alguns outros relatos também, que tem, por exemplo, Bar-Coba, né? Que quando você coloca esse nome Bar na frente, quer dizer filho de alguém, filho de Coba, né? Então, era o nome do pai dele e ele poderia ser conhecido também como Bartolomeu, né? Então, pode continuar aí, mano. Exatamente, mano. Mano, salvo engano também é o próprio Barrabás, né? Isso. É semelhante a isso, né? Barrabás, né? Filho do pai. É engraçado que o nome dele quer dizer isso. Porém, há alguns estudiosos que dizem que o nome de Barrabás era Yeshua também, tá? Exatamente. Eu também já ouvi alguns historiadores dizendo a respeito disso. Quando se começou os assassinatos de Herodes, sua mãe temeu ter seu precioso filho morto pelos soldados. Então ela o escondia, o bebê embaixo da figueira específica. Depois sua mãe orava a Deus, pedindo proteção e pedindo que aquela criança vivesse para ver o Messias. E todos os soldados passavam o menino, o menino estava no meio das folhas da figueira. Quando Natanael completou 15 anos de idade, já salvo da matança, sua mãe o chamou e contou de como o escondera embaixo da figueira e de como orava ao Eterno. Também disse para que Natanael não contasse essa história para ninguém. Era como um segredo familiar e pessoal de Natanael. Ninguém, além dele e sua mãe, sabia dessa história. Então, quando ele perguntava a Yeshua de onde o conhecia, Yeshua revela seu maior segredo ao dizer que o viu debaixo da figueira, quando estava escondido para escapar da morte, e então Natanael se vê diante daquele do qual sua amada mãe havia pedido ao Eterno para que ele um dia pudesse ver o Messias prometido. Aqui. Pode concluir, mano. Pode falar. Não, mano, pode prosseguir. Eu achei uma outra explicação também, né, que não anula de forma alguma essa que o mano Josemar veio a nos trazer, né, mas que, porque assim, eu vi um debate sobre isso num grupo, né, e as pessoas, não, essa história não é verdadeira, não, aquela aqui é verdadeira, e eu não vejo problema algum em acreditar nessa história aí que o mano Josemar trouxe, né? E a outra história é que diz assim, olha, no pensamento judaico, uma figueira sempre representou a Shalom. Sua ideia de Shalom era quando um homem podia permanecer debaixo da sua própria figueira e sua própria vinha, sem que nada o incomodasse. Isso tem referências no livro de 1 Reis 4:25 e Miqueias 4:4. Mas ainda a figueira era frondosa e dava muita sombra, e era costume sentar-se mediante sobre o amparo de seus ramos. Ou seja, isso era o que fazia Natanael. E sem dúvida nenhuma, enquanto estava debaixo da figueira pensando e orando, pelo dia em que chegasse o escolhido do Eterno,
não há dúvida de que ele tinha meditado a respeito da promessa do Eterno e agora sentia que o Messias tinha lido até os mais profundos do seu coração. Então, manos, por que eu não descarto nenhuma nem outra? É difícil para nós, né, que saber hoje, a mãe dele realmente escondeu? Sim, pode ter escondido. Nós vimos milagres semelhantes a esse. O próprio Mashiach mesmo foi um milagre, né, de ter escapado ali daquele local, né? E o pedido, né, que o Manuel leu, o pedido que a mãe dele fazia não era, olha, eu quero que meu filho tenha uma vida plena, que meu filho seja rico, que meu filho... Não, o pedido que ela tinha era: Eterno, deixa que meu filho cresça e ele possa encontrar o Messias prometido. Ela só pede isso a ele. E é justamente o que acontece, né? E nessa outra situação que diz que não, olha, o Mashiach falou que encontrou ele embaixo da figueira, porque Natanael estava o tempo inteiro embaixo de uma figueira, né? Porque era um local de sossego para ler a Torá, né? Pedindo ao Eterno para que ele pudesse encontrar o Messias prometido, né? O que é interessante, que eu gostei demais das duas, tá? E eu não descarto nenhuma das duas, é que o pedido, tanto o pedido da mãe, né, tentando salvar o seu filho, era: deixe que ele possa encontrar o Messias prometido, e tanto do Natanael já adulto, dizendo: pai, me deixa que eu veja o Messias prometido. Não importa qual venha a ser a verdadeira história, o que nós temos que ter aí, né, é esse pensamento: pai, me deixa que eu possa ver o Messias. Ver pessoalmente, pode não ser, né, que nós aqui, estamos aqui nesse momento, possamos ver o Mashiach chegando em sua glória, né, montado em seu cavalo e guerreando, né? Pode ser que nós não consigamos ver com os nossos próprios olhos agora, nesse momento. Mas quando eu penso, pai, me deixa ver o Messias, eu penso na Torá, né? Eu imagino logo, né, uma pessoa como eu já estive no passado, dizendo: pai, me deixa ver a verdade. Eu quero a verdade, eu não quero mais palavras de homens, eu quero verdade. E o Eterno, ele me mostrou a verdade, está me mostrando, né? Eu ainda não consegui alcançar esse nível aí do próprio Mashiach, alcançar o nível de Moshe, de conhecer toda a verdade. Mas eu estou ali arranhando, estou conseguindo subir degrau a degrau, né, para encontrar a verdade. E esse é o pedido que nós devemos ter, né? Foi a mãe dele que fez esse pedido, para mim está ótimo. Foi Natanael que fez esse pedido, para mim está ótimo, né? Porque esse é o pedido que eu faço todos os dias ao Eterno. Pode concluir, mano, Josimar. Mana, eu também, assim, eu tenho comigo que eu aceito as duas versões aqui, né, desses episódios. Era uma coisa, eu acredito que deveria ser uma coisa muito comum na época, né? Cada um querendo enxergar com seus próprios olhos o Mashiach. Nós vemos Simeão, né, esposo de Hana, que ele pedia para que ele pudesse ver o Mashiach. Eu acredito que vários outros personagens da época ansiavam por poder ver o Mashiach. E a questão da figueira também, eu também não descarto essa possibilidade, né? Enfim, a verdade mesmo, nós não temos a história em si do que de fato aconteceu. Mas o importante é que nós, né, hoje, como a irmã acabou de citar aí, temos que procurar conhecer, temos que procurar ver, né, o Mashiach como uma Torá viva, viver como o Mano Richard citou agora há pouco, uma coisa bastante importante que eu até escrevi aqui. Nós temos que ter, ele não falou com essas palavras, mas o nosso estilo de vida tem que estar condicionado à Torá, ou seja, condicionado à obediência. Tá? Então, isso que é um importante para todos nós. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos encerrando agora. Os irmãos querem fazer seus comentários finais? Ana Borges? Não, mas Shalom. pode. Pode. Então, eu agradeço aqui, excelente estudo, que o Eterno possa abrir o coração, né, de muitos, e que possa também ter o interesse de praticar a Torá, de clamar o Eterno, de fazer techuvá, porque a nossa techuvá é diária, né? Não tem fim. Então, agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês, mano. Shalom. Shalom. Mano Richard?
Sim, só quero agradecer ao Eterno, né, por mais esse estudo, que ele nos dê, que ele tenha misericórdia de nossas vidas, que ele nos dê aí entendimento cada vez mais, para que possamos aí viver de fato aquilo que ele ensina, né, porque a Torá, um significado correto dela é ensinamentos de Elohim, né, toda a palavra dele. Né? Então, para que de fato a palavra dele tenha efeito em nós, tem que ser praticado. Né? Não pode ficar só na teoria. Tá? Então, para o Hashem, pela vida de todos, por quem nos acompanhou aí, e Shavuot também. Boa semana. Mano Josemar? Só agradecer a Hashem por termos essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo junto a porção dessa Torá maravilhosa, e que as misericórdias do Eterno alcancem cada um de nós. Baruch Hashem. Eu vou, então, agradecer aos irmãos que estiveram conosco, né, no YouTube, a mana Helena Maria Inácio, o Sérgio Freitas, o Everson Navarro, o Manuel Loura Craibe, a Kívia Oliveira, a nossa mana Borges, a Fabiana de Paula, Rosaura, Maria Leão, a Radassa Mihai, o Fernando Ferreira. Tem um irmão aqui, está escrito Facebook. Os que estão no Facebook, venham aqui para o YouTube para que nós possamos ver o nome de vocês, porque muitas vezes não conseguimos quando está lá no YouTube, tá? Lá no Facebook. Venham para cá, deem um shalom, curtam aqui o estudo. Então, agradecendo ao irmão, ele falou shalom, amados, aqui acompanhando. Não dá para ver o seu nome, tá? Deixa eu ver quem mais. A Maria Aparecida Firmino, a Leocácia Pereira, a Radassa Bat Shalom, o HD, tem mais um irmão aqui do Facebook, não dá para ver o nome, a Lúcia Helena Franco, e outro do Facebook, não dá para ver o nome também, e deixa eu ver aqui se tem mais alguém, a Iris Maene. Então concluímos aí os nossos irmãos que estiveram conosco lá no YouTube, e agradeço também aos irmãos que estão lá no Facebook nesse momento. Peço que venham aqui para o YouTube, se inscrevam no canal, tá? Coloquem no sininho para todos, para que vocês, antes de começar o estudo, vocês recebam um aviso de que vai ter estudo ao vivo. Sexta-feira, então, concluiremos o nosso estudo, Vayetze, e muito obrigado a todos, tá? Então, shalom e até o próximo estudo.